Vejo queixar as vizinhas das mesquinhas índoles dos seus maridos. Uns que são bem presumidos e aborrecidos, covardes como galinhas. Outros de ciúmes cheios, e com receio sempre afiando cutelos suspicazes, amarelos e malditos pelo céu. Outros a pavonear pelo lugar cortejando as raparigas, sem poupar brancas ou negras ou retintas. E a mulher, a suspirar. Depois, em casa implicar e resmungar. E a triste ali, cativa. Nunca minha vida eu viva, se tal coisa consentir. Gil Vicente, no alto da Sibila Cassandra. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, e no vídeo de hoje então, eu vou falar um pouquinho sobre o alto da Sibila Cassandra, do Gil Vicente, que é um alto natalino encomendado pela dona Leonora. Deixa eu procurar uma fotinha dela aqui. Esta senhora é a dona Leonora, rainha de Portugal, em 1913. E uma coisa me chamou a atenção tão logo eu peguei esse livro para poder ler, sabendo que se trata de um alto natalino. Eu achei muito esquisito ele trazer esse nome, Sibila Cassandra, para um alto natalino. Porque, afinal de contas, o que vem a ser uma sibila? Uma sibila é uma profetisa do deus Apolo, ou seja, o Gil Vicente pega uma peça cristã e coloca como personagem principal um elemento não cristão, um elemento pagão, né? Isso foi uma coisa que já me chamou muita atenção logo que eu peguei esse livro para poder ler, né? E a gente fica sabendo que ele é um alto natalino, gente, logo no início da peça, porque aqui mesmo diz que ele foi representado no Mosteiro das Enxobregas nas matinas de Natal, ou seja, no dia 24 de dezembro. Portanto, é um alto natalino. E mais do que isso, por ser um alto natalino, ele tem que ter ali um momento em que Jesus nasce. E é justamente essa profecia que a Sibila Cassandra vai fazer, a do nascimento de Jesus. E você deve estar aí pensando, meu Deus, mas por que ele falou não só da Sibila, mas o nome dela Cassandra? Pois bem, Cassandra, caso você aí não saiba, é o nome da filha de Príamo, né, lá da Odisseia ou da Ilíada, eu não lembro agora de qual desses dois, mas o Príamo tem uma filha, e essa filha se chama Cassandra, e essa filha chamada Cassandra é uma sibila. E o que ela profetiza? O fim de Troia. Assim que o cavalo chega na cidade de Troia, ela olha para aquilo e fala, tome cuidado com isso, só que ninguém dá ouvidos para ela, porque ela era tida como louca. E assim como ela, a Sibila Cassandra vai ser tida como louca também. Mas não porque ela profetiza a vinda do Messias, mas sim porque ela não quer se casar. E por que ela não quer se casar? Ela não quer se casar porque ela, olhando a situação das mulheres em volta dela que estão casadas, ela percebe que o casamento não é uma coisa boa. O casamento não é uma coisa legal, uma coisa que deve ser evitada. Então ela diz, olha, eu não vou me casar. Na verdade, logo no início do alto, ela já entra, a primeira fala dela, ela diz o seguinte: quem se meteria a andar ou porfiar em casamentos comigo? Tomo Deus por testemunha quando digo que não quero me casar. Qual será o pastor nascido tão polido que de fato me mereça? Algum que a mim se pareça em corpo, vista ou sentido. Então perceba que, além dela não se casar, nessa fala, ela já se coloca acima dos homens. O que? Em 1513 era uma coisa impensável. Então perceba que, assim como acontece em Lisístrata, aqui a figura da mulher ela é tida como um ornamento cômico dentro da peça de teatro. Por isso que a Sibila poderia falar esse tipo de coisa, porque ela era tida como louca e isso gerava riso nas pessoas que estavam assistindo ali a esse alto. Mas mesmo sendo essa peça com esse viés tão cômico, a gente não pode deixar de lado o que ela disse,
Ela diz que não só o casamento não vale nada, como não tem nenhum homem digno de casar-se com ela. Não tem um pastor nascido que de fato a mereça, como ela própria diz aqui. E essa palavra pastor aqui é no pastor, tipo pastor de ovelhinhas. O que me fez pensar em duas coisas sobre esse livro aqui. Não só o Gil Vicente pega um elemento, uma profissão, digamos, pagã e uma personagem pagã, mas ele vai pegar inspiração em um livro pagão também, outro, que é o Bucólicas, do Virgílio. Né? Porque o Virgílio ele fez um livro de poesias chamado Bucólicas, e fez outro que é mais conhecido que a Eneida. E no Bucólicas ele traz um elemento que depois seria muito utilizado pelos arcadistas, que é justamente a questão do bucolismo, que é essa coisa do homem em contato com a natureza. E aqui é uma peça representando esses personagens todos são caracterizados como pastores. Então, esse é mais um elemento não cristão, um elemento pagão que o Gil Vicente vai agregar aqui dentro desse livro. Só que não só isso. Essa presença toda da natureza e essa moça se dirigindo à natureza, declamando o seu não amor, me lembrou muito as cantigas de amigo, que eram assim, alta literatura, né? O trovadorismo era muito bem quisto ali em Portugal, sobretudo, né? Porque apesar de ser uma arte, o trovadorismo, apesar dele ser oriundo de Provença, né? Na França, no sul da França, são os portugueses quem vão, digamos, modificar essas trovas e dar a elas esse ar tão típico de como são as cantigas que a gente conhece hoje em dia. E um dos tipos de cantiga é justamente a cantiga de amigo, em que a mocinha vai para a natureza para proclamar o seu amor. Só que aqui ela faz o contrário. Então veja, o único elemento de uma sociedade cristã que o Gil Vicente pega aqui, nesse primeiro momento do livro, é um elemento ao contrário. É um elemento cristão que ele é subvertido, de modo que aqui a moça vai à natureza, vai se dirigir à natureza, mas para proclamar a sua falta de amor pelos homens. Pois bem, só que tem um problema. A Sibila Cassandra tem um noivo arranjado, digamos. As tias dela querem muito que ela se case com um tal de Salomão. E por que elas querem que ela se case com esse tal de Salomão? Porque esse tal de Salomão era um poeta muito bem quisto pelo reino e tinha uma vasta propriedade. E essa vasta propriedade são 32 galinhas. Mas a gente tem que ver que na época 32 galinhas deve ser ali uma coisa fenomenal para se ter. Ok, a gente deixa isso passar, né? Só que depois, ao longo da narrativa, vão chegando outros personagens que a gente vai percebendo que esse Salomão é o Salomão da Bíblia. Então perceba que o Gil Vicente, em um Alto Natalino, traz uma personagem não cristã em uma profissão não cristã que vai se negar a aceitar um elemento tão forte na cultura cristã que é a figura do Salomão. Perceba a ousadia deste cara ao fazer esta peça. Sabe assim? Ele poderia ter ido para a fogueira, mas não. Ele mostrou para a rainha. Ele mostrou a peça para a rainha, gente. Eu fiquei admirado quando eu comecei a observar esses elementos aqui dentro dessa história. E esses outros personagens que chegam aqui dentro desse alto são o Moisés e o Isaías. Se não me engano é esse o nome. Deixa eu ver aqui. Sim, chegam então o Isaías, o Moisés e o Abraão. Ou seja, todos esses elementos bíblicos, todos esses elementos que seriam fortemente apregoados na cultura cristã, chegam nesse alto e são negados pela Sibila Cassandra. Olha que sacada genial, gente.
Só que é claro que a gente tem que pensar que nem tudo são flores. Então, de alguma maneira, ali, ele tinha que dar um jeito de fazer com que Jesus nascesse no fim da peça, né? Porque afinal de contas era um alto natalino e a Sibila Cassandra havia previsto isso. Ela previra que o Salvador nasceria, que no caso é Jesus aqui. Nós estamos numa sociedade cristã, vamos nos lembrar disso. Só que até a maneira que o cara arranja para que Jesus nasça é uma maneira totalmente subversiva. Eu não vou dizer o que ele faz, eu não vou dizer como ele faz, você vai ter que ler o livro para saber. Mas é uma sacada genial, sabe assim, uma sacada genial a maneira com que ele insere toda essa simbologia pagã em um texto cristão, numa sociedade cristã, né? E fica ali tudo, ao mesmo tempo que tá as caras, não tá, sabe? É fenomenal, gente. E a maneira com que ele usa para introduzir Cristo nessa jogada toda é muito à frente do seu tempo. Assim como é muito à frente do seu tempo o discurso da Cassandra, né? Porque se você for ver, 1513, uma mulher dizendo que não vai se casar. Gente, sei lá, em 1990, 1990 não, em 1913, uma mulher que dizia que não queria se casar era tida como louca, como sei lá o quê. E o cara, ele faz essa mulher com um discurso totalmente coerente, né? Um discurso totalmente racional, vindo de um elemento não cristão dentro da peça. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Olha, esse elemento que não é cristão é mais racional do que todos esses elementos cristãos aqui. Esse elemento não cristão, essa mulher, não é só qualquer elemento não cristão, é uma mulher que não é cristã. Ela tem a capacidade de se distanciar dessa sociedade em que a gente vive e observar os problemas dela. Uma mulher. E não só observa, como fala desses problemas também. Isso, gente, ela questiona a sacralidade do casamento. Veja que personagem mais à frente do seu tempo. Sabe assim? E isso me gera uma indignação muito forte ao pensar que esse texto não é trabalhado em salas de aula. Enquanto esse texto está lá esquecido nas prateleiras, as pessoas só falam do Alto da Barca do Inferno. Não estou desmerecendo o Alto da Barca do Inferno, mas esse texto é muito melhor do que o Alto da Barca do Inferno. Sabe assim, todos os elementos que os professores costumam trabalhar dentro do Alto da Barca do Inferno, tem aqui. E de uma maneira muito mais bem feita, na minha opinião. Sabe assim, então assim, questão da história, da construção dos personagens, esse livro aqui é muito bom. Sério mesmo, de verdade. Essa minha edição aqui é pela Kozak Naif. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas enfim. Então, ela é muito bem. Qualidade Kozak, né, gente? Por mais cara que seja, vale muito a pena você comprar. Então, veja, nessa edição que eu tenho aqui, tem o texto original em castelhano, lá no fim do livro, tem o texto original em castelhano. Por que esse livro foi escrito em castelhano originalmente? Porque a corte portuguesa falava espanhol naquela época. A corte portuguesa falava castelhano, então o texto foi escrito para que a corte entendesse ele ali. Né? E depois que ele foi traduzido para o português, se não me engano, pelo filho do Gil Vicente, não me lembro mais. Mas alguma coisa assim. Enfim, então, tem o texto em português, tem o texto em castelhano e tem 3 estudos muito bons sobre esse texto. Tem a apresentação da dona Cleonice Berardinelli, que é a grande mestra da literatura portuguesa aqui no Brasil. Tem um texto do Alexandre Soares de Carneiro e tem um texto do Léo Spitzer exclusivamente sobre este texto. Então, assim, você aí que é professor, você não tem desculpa para não trabalhar esse texto em sala de aula, sabe assim? Você pode você pode trabalhar esse texto em sala de aula tranquilamente, você vai ter um aporte teórico,
você vai ter ali várias coisas que vão ser faladas aqui nessas introduções, nesses estudos. Se você quiser mostrar meu vídeo também em sala de aula, fique à vontade. Não que meu vídeo seja tenha tanta excelência assim, mas você pode aí, sei lá, né? Inventar, gente. Vamos, né, inventar coisa nova para sala de aula, porque ficar só nesse modelinho de 50 anos atrás não tá dando muito certo, não. Enfim, leiam este livro. Sério mesmo. Se você aí é professor, leia e mostre para os seus alunos. Se você é aluno, leia e mostre para o seu professor. Convença ele a introduzir esse livro na sala de aula. Todos os professores de português da sua escola. Convença eles a fazerem isso, tá? Enfim. E se você é professor, faça isso com todas as suas turmas. Invente uma maneira de mostrar esse texto para os seus alunos, porque é um texto extremamente necessário. E assim, apesar de ter sido escrito em espanhol, é um dos primeiros textos da literatura portuguesa. E aqui ele já traz elementos que repercutiriam em toda a literatura portuguesa que precediriam toda a literatura portuguesa posterior a esse texto aqui. Então, é um texto, assim, primordial para você ler. Certo? Então, é isso. Eu espero de verdade que vocês leiam. E é isso, então. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso você não esteja inscrito, não esqueça de se inscrever também lá embaixo. É isso, então. Um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.